Olá, família! Sejam todos bem-vindos para o nosso último episódio da nossa primeira temporada do nosso podcast Sagrada Escuta, o podcast da família. Desde já agradeço a todos vocês que estão conosco nessa caminhada. Iniciamos ali pelo mês de março, durante a Semana Santa, e estamos finalizando a nossa primeira temporada com a presença ilustre do nosso pastor diocesano, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. Nascido em Garanhuns, em 12 de maio de 1963, é um bispo católico brasileiro, atualmente à frente da Diocese de Sobral. Ele iniciou sua formação filosófica no Seminário do Regional Nordeste II e teológica no Instituto Teológico do Recife e na Faculdade Católica Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. Complementou sua formação com estudos em patrística e formação de formadores na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e especialização de formadores na Universidade Salesiana de Roma. Ordenado sacerdote em 9 de dezembro de 1989, exerceu seu ministério como administrador paroquial em Águas Belas e também em Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Itaíba, por 10 anos. De 2000 a 2005, foi pároco na paróquia Senhor Bom Jesus dos Pobres Aflitos, em São Bento do Una. Em 2012, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo titular de Canápio e auxiliar de Fortaleza. Após atuar como administrador apostólico da Diocese de Sobral em fevereiro de 2015, foi nomeado bispo diocesano pelo Papa Francisco em julho do mesmo ano. Atualmente, exerce também o cargo de vice-presidente do Regional Nordeste I da CNBB, função que desempenha no quadriênio de 2023 a 2027. Sua trajetória destaca-se pelo compromisso pastoral e pela sólida formação teológica. Hoje, 22 de dezembro, quarto domingo do Advento, estamos próximo do Natal. Vamos iniciar esse bate-papo com o nosso pastor diocesano, Dom Vasconcelos. Boa noite, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Márcio. Prazer é meu. Agradeço essa oportunidade que você está me dando e quero dar boa noite também a todos os nossos telespectadores que nos assistem neste momento. Muito bem. Dom Vasconcelos, antes de ser seminarista, padre e hoje bispo, né? Como era a vida em família lá na sua infância, juventude? Como sua família influenciou na sua formação pessoal e espiritual? Muito bem, Márcio. Eu nasci, como você disse, em Garanhuns, Pernambuco. É sede de uma diocese, Sim, onde hoje está o Dom Aguinaldo, sim. que foi pároco aqui na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, nosso vigário geral, não é? Nasci ali em Garanhuns e meu pai já falecido, minha mãe também faleceu no ano passado. Meu pai era advogado criminalista, minha mãe dona de casa, e nós fomos, a princípio, seis irmãos, né? 6 irmãos. E eu frequentava desde criança. Meus pais me levavam para a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a paróquia onde eu fui batizado, e não só batizado, onde eu fiz a minha primeira comunhão. Só não fui crismado na catedral, Certo. mas ali também fui ordenado padre, e naquela mesma paróquia fui ordenado bispo, né? Então tive assim uma devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro muito grande, e também uma espiritualidade alfonsiana. Eu agradeço muito aos missionários redentoristas. Nasci naquela paróquia. Como a família grande, para você ter uma ideia, ainda faltava 2 dias para eu completar 1 ano, nasceu meu primeiro irmão. Sim. E assim foi uma escadia, né? Sim. E nós sempre morávamos vizinhos dos meus avós paternos. Sim.
E eu gostava muito da casa de vovô e vovó. Sim. Certa vez, então, meus avós se mudaram para um outro bairro e eu pedi à mamãe para acompanhá-los. Sim. Minha mãe resistiu um pouco, mas minha avó disse: Deixa, Marlene, ele vai uns dias e depois ele volta, ele não vai Ele ficar. se arrepende e volta. Ele não vai ficar lá sozinho, tem tantos irmãos. E me acomodou lá no sofá e eu fiquei e não saí mais. Minha avó era de missa diária. Sim. E nós morávamos na mesma rua da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Do Perpétuo Perpétuo Socorro, Socorro. né? Meu avô era católico também, ia à missa aos domingos, e gostava da catedral, inclusive, né? E eu me criei ali naquele ambiente. Estudei em colégio de freira, desde o primário, ao concluir, assim chamava o ensino fundamental, Sim. o curso primário. Uhum. Quando terminei, eram irmãs holandesas. Inclusive, Garanhuns era uma colônia de sacerdotes holandeses. Só para você ter uma ideia, quando eu entrei no seminário, o meu pároco era holandês, o reitor do seminário era holandês, o bispo era Olha holandês. só. Diz que entre Holanda e Olinda só muda uma letra, então em Pernambuco e Holanda tem É. essas sintonia. Isso também devido ao clima, porque Garanhuns está a 1.030 metros acima do nível do mar. Sim. No inverno a temperatura cai, e eles diziam que fazia mais frio do que na Holanda, porque as casas na Holanda têm aquecimento e lá E lá não tinha. não tinha, Sim. né? Bom, então eu assim fui criado nesse ambiente religioso, podemos dizer assim, Sim. na paróquia, na comunidade, na escola, e desde criança eu tive esse desejo de ser padre, cultivava esse desejo de ser Uhum. padre. Era muito criança, participávamos da novena perpétua Uhum. todas as terças-feiras, Sim. né? E era uma comunidade de padres, um presidia a novena e os outros ficavam atendendo confissões. Uhum. No final, na hora da comunhão, os padres iam para o altar, distribuíam a comunhão e depois esperavam para a bênção, e a bênção era per capita. Uhum. Então o padre colocava a mão na cabeça de cada um e E abençoava. abençoando, E eu né? ficava naquela expectativa do padre colocar a mão na minha cabeça Sim. e me dar a Chegar a sua bênção, vez, né? né? Então eu dizia, eu quero ser padre. Desde criança eu tive esse desejo de ser padre e cultivei esse desejo a vida toda. Nunca pensei em ser outra coisa na vida. Que não seja Nasci com esse desejo de ser padre e uhum, assim Deus muito da quis. influência dos seus pais, dos seus avós, né? Que estavam ali próximos, acompanhando, não é Tem um isso? fato curioso Uhum. também, porque quando eu concluí o segundo grau, isso, salvo engano, em 79, Uhum. foi um pouco mais adiante, talvez, um pouco mais adiante, 82, Uhum. é, eu, eu fui crismado, a crisma para mim foi um momento assim decisivo, Marcante, né? marcante, Uhum. decisivo, né? E eu falei para minha avó, assim, eu queria que a senhora me levasse para falar com o padre, para saber como é que se faz para ser padre, Uhum. né? E minha avó disse assim, não, não vou com você não. Peça isso a outra pessoa para que não digam que sou eu que estou colocando isso na sua cabeça. Sim. Eu achei uma sabedoria e uma É. prudência Sim, sim. muito grande Uhum. por parte dela, né? Sim. Eu comecei então a participar dos encontros vocacionais. Foi numa época de grande crise pós-conciliar. Sim. Muitos seminários fecharam, Uhum. muitos padres deixaram o ministério. Se passou, só para você ter uma ideia, na Diocese de Garanhuns passaram-se 10 anos sem se ordenar um padre. Muito tempo. Então, nessa época, o Papa João Paulo II já havia promulgado a exortação apostólica pós
sinodal pastor Idamo Vobis, Davusei Pastores, motivava muito a pastoral vocacional. E começavam então os primeiros encontros vocacionais. Sim. Então, uma tia minha, que mora no Rio de Janeiro, me levou para falar com o vigário-geral. Cheguei lá na diocese, o vigário-geral estava lendo a Bíblia, uma edição antiga da Bíblia de Jerusalém. E ele perguntou de onde eu era e qual a paróquia que eu frequentava. E eu expliquei, ele disse, olha, é assim, primeiro você tem que se engajar numa paróquia. Eu disse, padre, Vai ser isso fácil. desde criança, desde os 12 anos, eu já vivo na paróquia, rezando o texto no mês de maio, Natal em família, o mês da Bíblia, o mês das vocações, o mês de outubro, o mês das missões. Tudo isso eu Já vivenciava com vivencio. frequência, né? Bom, então está mais fácil. Então você vai participar dos encontros vocacionais. E ali eu comecei minha trajetória, atendendo esse chamado que vinha de dentro do coração. Sim. E aí, Dom Vasconcelos, né, aí já entrando na sua trajetória sacerdotal, depois que o senhor se ordenou, né, nós citamos aqui algumas paróquias, nós citamos aqui alguns locais onde o senhor esteve, né? O que marcou, né, nesses locais onde você esteve como pároco, né, como administrador paroquial, como pároco, né? Como foi essa experiência, né? Conte um pouquinho para nós aí o que deixou, né? O que ficou para trás, mas que ainda está muito guardado dentro do seu coração. Eu queria voltar um pouquinho, se você me permite, um pouquinho ainda Volte. atrás, Você né? tem direito de voltar. Porque quando eu ingressei no seminário, eu sonhava com um seminário, né? Eu imaginava assim, fechava os olhos, imaginava um seminário, uma casa grande, com uma capela, uma biblioteca, com missas diárias, com liturgia das horas, Certo. né? E quando ingressei no seminário, no propedêutico, né, o seminário propedêutico, éramos 12 seminaristas que iríamos ingressar e fazer essa experiência, esse primeiro contato. Sim. O bispo então resolveu dividir em duas comunidades e alugou duas casas na periferia da cidade. Certo. Né, deixou um padre encarregado de nos acompanhar. Ele não morava conosco, nós morávamos sozinhos, né? E eu fiquei assim, achei muito, muito estranho, porque dado daquilo que eu imaginava do seminário, eu encontrava, né? E foi uma experiência boa, bom. Naquele primeiro ano, os outros seminaristas, eu era uma exceção, porque era o único que tinha estudado na cidade, na sede da diocese, em colégio de freira, e tinha concluído o segundo grau. E os outros todos estavam no terceiro ano colegial e eram matriculados no colégio diocesano, para assim se prepararem para o vestibular. Como eu já havia concluído, eu pedi ao bispo para fazer faculdade, para não ficar ocioso. Então eu fiz um ano de História, na faculdade de História. O bispo permitiu, eu cursei um ano de História à noite, né? Bom, concluído aquele ano, então, da minha comunidade éramos 6, a novela, éramos 6. Sim. Só dos 6, somente 2 fomos aprovados para ir para o Seminário Regional Nordeste 2, em Recife. Sim. Né? E lá chegando, eu já tinha um problema de saúde, um atrofiamento na córnea, se chama ceratocone. E o médico então disse que eu precisava fazer um transplante de córnea, e não havia doações suficientes em Recife. Eu tinha que procurar uma outra cidade. Aí eu falei isso para o bispo, foi quando o bispo me mandou para São Paulo. E lá, no seminário de Guarulhos, eu fui matriculado na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, que é a faculdade da Arquidiocese. Certo. Né? E lá eu completei o estudo filosófico e fiz o bacharelado em
em teologia. Concluindo os estudos em São Paulo, fiz experiências pastorais na periferia de Guarulhos, e em outra paróquia onde eu só tinha condomínios. Tudo era muito diferente para mim, mas eu Eram aprendi realidades diferentes, né? muito diferentes. Eu aprendi muita coisa e tive um bom convívio com os colegas seminaristas. Daquele seminário é interessante, porque o seminário era diocese de Guarulhos, mas acolheu seminaristas da diocese de Marília e eu e um outro colega da diocese de Garanhuns. E de cada uma dessas dioceses saiu um bispo. Olha só. Daquele seminário. Daquele Que seminário, bênção, né? São Carlos Borromeu, da diocese de Guarulhos. Guarulhos. Eu fui o segundo, primeiro veio de Marília, que hoje é bispo em Franca, em São Paulo, Dom Paulo Belotto. Depois fui ordenado eu. Digo, será possível que Guarulhos, que era anfitriã, não vai sair? Depois saiu o Dom Otacílio, que hoje está em Guaianha, salvo engano, em Minas Gerais, né? Certo. Mas daquele seminário saímos três bispos, né? Bispos, né? Então, ao terminar os estudos, eu voltei para fazermos o estágio pastoral. Isso é comum nas dioceses, aqui também acontece a mesma coisa, porque a gente estuda fora, passa esse tempo todinho fora da diocese, então precisa Acaba não conhecendo tanto a realidade, né? Exatamente, né? Se integrar na diocese, ser conhecido pelo clero, que vai dar o aval sobre a nossa ordenação ou não, né? E quando eu voltei, eu pensava, onde será que o bispo vai me mandar, me enviar, né? E o bispo pediu, então, que eu fizesse um projeto para o estágio, que eu escolhesse a paróquia onde eu deveria estagiar, né? E fizesse um projeto com objetivos, com metas a serem alcançadas, com justificativa do porquê daquela... Um verdadeiro trabalho acadêmico, né? Exatamente. Aí eu fiquei assim, admirado, e eu fiz o projeto para ir até o diaconado, que não tinha prazo. Eu ir para Águas Belas, que é uma cidade do sertão pernambucano, onde existe um aldeamento indígena. Então eu estava isso foi em 88, né, em 88, tinha havido a Conferência Episcopal Latino-Americana de Santo Domingo, que falava sobre enculturação. E aquilo me despertou muito, porque ali em Águas Belas havia um aldeamento indígena, como disse, de índios que falam seu próprio idioma, a etnia Funiô. Né? Então eu tinha curiosidade de conhecer aqueles índios que, embora convivendo com os brancos tantos anos, preservavam a sua cultura, inclusive a sua língua materna, né? E também a sua religião. Aí para mim era uma descoberta. Eu coloquei tudo isso, e também o pároco que tinha passado por lá tinha deixado o ministério, uma paróquia imensa. Eu comparo aqui com o município de Santa Quitéria, mais ou menos, uma paróquia muito grande, muito extensa. E eu fui ordenado com 26 anos de idade. Muito jovem, mais uma carência de padre. E o bispo, então, me mandou já como administrador paroquial para aquela paróquia Águas Belas. em Águas Belas, e como vigário paroquial de Itaíba, que era a paróquia vizinha, né? Nossa Senhora, Mãe dos Homens. Mãe dos Homens, exatamente. Então eu fui assim, a primeira coisa muito boa assim foi o contato com os índios. Isso marcou, né? Isso marcou muito, porque de repente eu descobri que os índios tinham uma espiritualidade muito profunda, sobretudo no mês de maio. Mas era um fervor tão grande, que celebra os 31 dias do mês de maio, cada noite com o noitários, como aqui se chama, lá chama noiteiros, né, de famílias diferentes que ornamentam o altar de uma forma, né?
Cada dia, para você ter uma ideia, não se acende velas que não sejam virgens para Nossa Senhora. Não ao diabeto indígena, né? Então eu achei assim algo muito Extraordinário. extraordinário, né? E os índios cantavam assim com uma vibração tão grande, e eu cheguei até a motivá-los para que eles cantassem na sua própria língua, Sim. e eu tive que aprender um pouco para cantar com eles, junto com eles naquela língua, né? Depois um povo muito sofrido, um sertão muito grande, nós vivemos uma seca entre até 91 a 93, foi uma seca terrível, com surto de cólera, né, com grande índice de mortalidade infantil. Então nós fundamos a Pastoral da Criança, a primeira da Diocese de Garanhuns, a pioneira para suprir aquela carência, aquela necessidade. Depois, devido à fome, então fizemos um trabalho ecumênico com a Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana, que também foi algo fantástico, de trabalharmos juntos, o padre e os pastores, e todo mundo em prol Da mesma causa, da mesma causa, né? E para mim aqueles 10 anos foram assim, passaram muito rápido, e eu vivi um aprendizado, como ser padre de verdade, com apoio do povo, com motivação de formação para os leigos. A diocese oferecia, na sede da diocese, um curso teológico para os leigos, 2 vezes por semana. Inclusive eu fui professor também nesse curso, né? E de Águas Belas ia uma van lotada de leigos para 80 quilômetros de distância para a sede da diocese, para participar, né, para ter essa formação. Né, e para mim foi marcante. Pronto, Dom Vasconcelos, e aí essa trajetória sacerdotal, né, além de tudo isso que você citou, né, essa experiência marcante, chega ali o momento depois de alguns anos, talvez, a sua nomeação como bispo, né? Poderia nos contar um pouco sobre a emoção e como foi esse momento especial na sua vida, né? Em que data, né? Qual foi a data que aconteceu esse momento, né? Tá certo. Eu vou falar para você, mas se eu fizer essa entrevista e não dizer que eu passei 6 anos em São Bento do Una, aí o pessoal vai cobrar de mim, depois. sabe? Fica Também foi uma experiência muito boa que eu fiz, como 6 anos. Que a gente citou aqui, inclusive. Como pároco em São Bento do Una, né? Depois de 6 anos, e eu sentia uma necessidade de me atualizar nos estudos. Certo. Né? Sentia a vida, eu comprei muitos livros, eu gostava de estudar, mas a pastoral não me permitia estudar, né? Então falei para o bispo, olha, eu gostaria de estudar. Então já faz 16 anos que eu sou padre, e esse tempo todo só dedicado à pastoral, e eu gostaria então de ter estudar. Essa oportunidade. E o bispo me deu essa oportunidade e me enviou para Roma. Então foi quando eu fiz um mestrado em teologia patrística, história da teologia. E quando eu estava 2 anos, quando eu estava concluindo, chegou o bispo de Caruaru, que é a diocese vizinha, onde estudavam os nossos seminaristas, é um seminário interdiocesano, e o bispo Dom Dino, na época, veio me convidar para ser o reitor do seminário em Caruaru. Aí eu disse, mas eu não estou preparado para isso, eu nunca fiz isso. Durante esse tempo que eu fui padre, eu fui formador porque acolhia sempre estagiários, seminaristas estagiários na paróquia onde estava. Aí foi por isso então que eu passei mais um ano e fiz uma especialização em formação para formadores. Né? Voltei, fiz um estágio em Caruaru com o padre, o reitor do seminário de Caruaru, tinha sido o meu reitor em Guarulhos. Olha só. E nunca imaginei que ele tinha voltado para Roma. Depois o bispo precisava de um reitor qualificado, e ele era da mesma diocese desse bispo, de Dom Dino. Dom Dino foi buscá-lo lá no norte da Itália, o trouxe para Caruaru,
Depois ele teve problemas de coração e sugeriu meu nome para sucedê-lo. Sim. Então eu passei 4 anos como reitor no seminário Nossa Senhora das Dores, em Caruaru. Caruaru. Foi nesse 4º ano eu estava participando de um retiro, respondendo sua pergunta. Sim. Eu estava participando do retiro do clero, Certo. em Camocim de São Félix. Dom Cláudio Umes, que foi arcebispo em Fortaleza, Sim. cardeal depois em São Paulo, Uhum. era o pregador do nosso retiro. Eu estava participando do retiro, já, graças a Deus, era no final do retiro, quando eu recebi uma ligação no celular. E eu vi um prefixo 61, mas eu não tinha nem noção de onde era aquele De onde prefixo. partia aquela ligação, né? Então, eu estava no retiro, não podia atender o telefone. Hum. Depois, no intervalo, o telefone tocou novamente, eu estava no quarto com 2 colegas. Aí, quando eu atendi o telefone, disse que era da Anunciatura Apostólica. Aí eu fiquei assustado, assim, Anunciatura Apostólica. Hum. O que eu fiz? O senhor está sendo convocado para comparecer aqui, na Anunciatura em Brasília. E só funciona na parte da manhã. O senhor escolhe a data, nos comunica quando virá, mas é segredo pontifício. Não pode dizer a ninguém para, para onde vem. Hum. Aí os colegas notaram, assim, que eu fiquei assim, transtornado, assim, assustado, Uhum. e me perguntavam, o que aconteceu? O que foi? Nada o quê? Fala, fala. E eu não podia falar. Também tive dificuldade de chegar no seminário e dizer que ia viajar, tive que inventar uma história para ir. Quando eu cheguei em Brasília, quem fez todo o meu processo, o estudo, a seleção, foi o nuncio apostólico Dom Baldisseri, né, que tinha sido transferido, a nunciatura estava vacante, e o administrador de negócios da nunciatura foi quem me acolheu, né? Certo. Dom Giovanni Piergiorgio. Uhum. Então ele disse, olha, essa conversa costuma ser muito formal, mas vamos tomar um cafezinho. Uhum. Ele me deixou mais à vontade, me ofereceu um cafezinho, aí depois me entregou a carta. Quando eu li a carta, aí estava lá escrito que eu tinha sido nomeado bispo de Canápio. Eu fiquei, onde é Canápio? Como assim? Como assim? Né? E auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza. Aí eu disse, mas por que Fortaleza? Por que me mandaram para tão longe? É. Tinha dioceses vacantes lá no nosso regional, Uhum. né? Ele disse, se acha longe, você iria... Faz tempo que se o processo vem sendo estudado, a previsão era mandarmos você para Belém do Pará, né? Mas o arcebispo de lá não conhecia, depois pediu informações a Dom Dino, eles eram focolarinos, Sim. e Dom Dino deu boas informações, ele solicitou, mas nós já tínhamos enviado outro para Belém, foi Dom Teodoro. Então, eu disse, o de Fortaleza me conhecia? Disse, não, mas ele disse que estava precisando e que estivesse pronto, podia mandar. Aí pronto, aí eu vim E assim e foi. assim aconteceu, né? Então foi uma surpresa muito grande, eu não esperava, Hum. e aí fui ordenado no, no dia do martírio de São Barnabé, né? Foi assim um dia marcante, porque também muito alegre e triste, porque meu pai tinha falecido 10 dias antes. Né? 10 dias antes meu pai tinha falecido, eu estava de luto, portanto, né? Uhum. Eu não podia nem comemorar assim festivamente Sim. aquela Uhum. data, né? Tudo bem. É, E aí, Dom Vasconcelos, o senhor chega em Sobral, né, para liderar uma diocese, né, vasta e diversa, né? São 44 paróquias, 3 áreas pastorais divididas em 4 regiões episcopais, né? Quais têm sido os maiores desafios e alegrias, né, de estar à frente dessa comunidade?
eu sempre vou dando um passo atrás. Chegando em Fortaleza, eu fui muito bem acolhido por Dom José Antônio. Sim. Dom Rosalvo era bispo auxiliar. Uhum. Dom José Luiz Salles estava lá e estava saindo, por isso eu tive que mudar. Eu sou José Luiz também, né? Sim. Então, primeiro eu queria fazer uma homenagem ao meu pai, que era chamado Dr. Vasconcelos, Sim. e depois tinha que diferenciar um José Luiz do outro José Luiz. Certo. Então passei a ser chamado Dom Vasconcelos em Fortaleza, passei 3 anos em Fortaleza. Uhum. Foi muito bom porque eu conheci a realidade do Ceará. Certo. Eu tive a oportunidade de conhecer o episcopado do Ceará como bispo auxiliar em Fortaleza. Eu tive a oportunidade de fazer diversas visitas pastorais, né? Até que a diocese de Sobral ficou vacante e eu fui nomeado administrador apostólico da diocese de Sobral. Sim. E aqui passei como administrador durante 6 meses. Certo. Então fui chegando de mansinho, não foi assim, não cheguei de paraquedas sem conhecer nada. Eu cheguei no Ceará, já tinha vindo aqui, inclusive, tivemos uma confraternização em Jijoca, de Jericoacoara, em Jericoacoara, Sim. de fato, né? Uhum. Conhecia era Dom Odeli, que estava bispo aqui, Uhum. né? Eu fui conhecendo o clero. Depois, então, veio a minha nomeação como bispo titular Sim. de Sobral, no martírio de São João Batista. Julho de É 2015. interessante isso, porque até então, não sei, desculpe se eu estou sendo muito Não, prolixo, não, não. detalhista, De maneira alguma. né? Mas coincidências tinham ocorrido, ou providências, força da providência. Eu nasci no dia 12 de maio, é véspera da Nossa Senhora de Fátima. Certo. Eu ingressei no seminário dia 11 de fevereiro, que é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Uhum. Em Guarulhos, eu recebi o acolitato e o leitorado no dia de Nossa Senhora Aparecida. Depois eu fui ordenado diácono na Assunção de Maria e presbítero na Imaculada Conceição. Então, todas As datas marcantes, marcantes né? marianas, né? Isso. Mas quando eu fui nomeado, então eu fui nomeado bispo no aniversário, aliás, eu estou fazendo uma confusão. Bom, eu fui ordenado no martírio de São Barnabé, né? Sim. Depois eu fui nomeado bispo para Sobral no aniversário de, de, de Dom Expedito Lopes. Sim. Aqui começa um grande mistério, viu? Uhum. Porque Dom Expedito Lopes nasceu aqui em Sobral, na Meruoca, Sim. que era o distrito de Sobral, Sim. e foi assassinado por um padre em 1957 em Garanhuns. Ele, bispo de Garanhuns, na ocasião. É bispo de Garanhuns. Pronto. Aí eu fui nomeado no aniversário natalício dele, Uhum. bispo de Sobral. Sim. Para mim era como se a diocese de Sobral de Garanhuns estivesse devolvendo a Sim. Sobral Um filho que um, ela perdeu. um bispo. Um bispo. Veja que coisa, É uma né? coincidência, mas ao mesmo tempo a gente vê que existe ali os mistérios, né, de Deus, Né? talvez dentro dessa realidade. Depois disso, então, agora veio a nomeação de Dom Aguinaldo, filho de Sobral, para Garanhuns. Isso. Que já exatamente a gente vai chegar nesse ponto, né? Exatamente. Então, tudo isso é assim, um São entrelaçado de histórias que isso. nos faz pensar, Mas né? aí Mas você perguntou sobre a diocese, né? A sobre diocese a de diocese de Sobral. Sobral, né? Esses os desafios maiores, né? É uma diocese muito vasta, né, Dom Vasconcelos? É, 44 paróquias, 3 áreas pastorais, divididas em 4 regiões episcopais. olhe, para ser franco, quando eu fui nomeado para Sobral, o único bispo que me deu uma força assim foi Dom Fernando Samorido. Hum. Fernando Samorido disse: Dom Vasconcelos, você vai ser feliz em Sobral. Mas os outros todos disseram assim:
Eu não sei se posso lhe dizer parabéns. Aí isso me trouxe assim muitas preocupações. Certo. Eu não sabia o que eu vinha enfrentar. Sabia que Dona Adeli passou pouco tempo e pediu uma transferência, inclusive, aí passou nem 4 anos, né? Ele estava se sentindo mal, apesar de ter feito um bom trabalho aqui, mas ele deparou-se com essa realidade complexa que nós não fomos preparados para isso, né? Que é a administração do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Né? Além de um clero com faixas etárias diferentes, com formação em lugares diferentes, muito heterogêneo. Certo. Né? Não foi fácil, são desafios. Sim, né? sim. Uma diocese extensa, né? um clima muito diferente de Garanhuns, embora eu já tivesse passado por muitos outros lugares, o sertão também era quente, mas não tanto quanto, né? Então, longe da minha terra, embora Pernambuco faça divisa com O estado do o Ceará. Ceará lá no sul, eu confesso a você que existem diferenças de alimentação, de Culturas, né? culturas, de palavras, etc. Então, eu penso que Dom Agnaldo deve estar passando em Garanhuns agora, chegando lá agora também, porque há diferenças assim em muitas coisas, né? Sim, mas também eu tenho que falar sobre as alegrias, né? Que encontrei aqui. Primeiro, eu encontrei uma população muito acolhedora. Né? Tive a oportunidade de visitar a diocese toda, quase toda, né? Tive a oportunidade de ordenar 12 padres durante esses 8 anos, né? esses 9 anos, né? Agora estou com 2 para serem ordenados agora em fevereiro, no dia 11 de fevereiro, dia que eu entrei no seminário. Mais dois padres, e para o próximo ano nós teremos, com a graça de Deus, 9 estagiários, ou seja, aquilo que eu passei 4 anos para formar, de repente chega mais outra quantidade, né? Sim. Então isso é muito bom. Depois também foi uma alegria de instaurar na Diocese de Sobral o diaconado permanente. Perfeito. Né? Nós não tínhamos diáconos permanentes. Não foi fácil convencer do clero da importância do diácono permanente, que também é uma Ministro vocação, ordenado, né? Um ministro ordenado. Então, atualmente nós temos 20 diáconos permanentes. Que aí a gente pode citar, né, Dom Vasconcelos, Diácono Luiz, Diácono Cândido, que já fizeram parte aqui já do nosso podcast, já vieram, a gente quer deixar aqui um abraço fraterno a eles, né? Mas continue. Exatamente, né? E também a vida religiosa, os leigos, assim, de uma ação maravilhosa, a juventude que nos fascina, a presença da juventude nas nossas paróquias. Mas isso é uma coisa muito grande. Depois, uma riqueza que nós temos aqui na Diocese de Sobral, que pouco lugar tem. Primeiro, nós temos 4 servos de Deus em processo de beatificação e canonização. Aí eu falo isso com tanto orgulho, embora eu não tenha mérito nenhum diante disso, né? Mas é uma realidade. O primeiro é o padre Ibiapina, o apóstolo do Nordeste, né? Que nasceu aqui na paróquia, que hoje é a paróquia do Cristo Ressuscitado, né? E foi um grande homem, construiu muita coisa, percorreu Ceará, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, deixando marcas extraordinárias, né? Presentes até hoje. O processo de beatificação dele foi aberto na Diocese de Guaraibira, na Paraíba. Depois tivemos o Dom Francisco Pedro Lopes, que eu já falei um pouco, né? Que foi
martirizado em Garanhuns por um padre. O padre vivia uma vida incorreta, uma vida conjugal, né? E o bispo tentou dissuadi-lo daquela prática, né? E o padre não aceitou, o bispo teve que suspender de ordem, e ele então assassinou o bispo, e o bispo morreu perdoando o padre e oferecendo o seu sangue, a sua vida, pela Diocese de Garanhuns, pelos seminários, os padres, os seminários da Diocese de Garanhuns. Um testemunho de vida, né? Depois nós temos aqui Monsenhor Arnóbio. Aí foi aberto já comigo o processo de beatificação, fundador da congregação das Irmãs Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus. Foi vigário geral daqui da diocese, muitos anos, o homem do silêncio, do aconselhamento, a famosa fase começar bem e terminar bem, né? Um homem verdadeiramente santo. Inclusive nós celebramos anteontem aniversário da sua ordenação sacerdotal, 86 anos da sua ordenação sacerdotal por Dom José Tupinambá da Frota, né? E depois o Monsenhor Valdir, que foi o grande pároco do Marco. E quando você vai hoje no Marco, que não é uma cidade tão grande, mas você tem uma igreja matriz de um tamanho significativo, tem um santuário enorme, santuário do Sagrado Coração de Jesus, mas as igrejas não comportam o povo. As missas dominicais são todas campais. As pessoas trazem as cadeirinhas de alumínio e lotam a praça, né? É fantástico. Para você ter uma ideia, há 2 anos atrás, mais ou menos, tínhamos 3 padres em Marco e eles foram visitar lá é um polo moveleiro, foram visitar uma determinada empresa para atender confissões dos funcionários da empresa que quisessem se confessar. Buscaram a confissão 800 funcionários. Olha só. Né? Eu fui abertura da catequese de Crisma, tinham inscritos 1.200 jovens para a catequese de Crisma. 2 anos depois eu fui crismado, foram crismados 960. É um número muito significativo. E eu atribuo tudo isso a Monsenhor Valdir, a santidade daquele zeloso pároco, e que tem os seus continuadores. Hoje o Monsenhor Nonato Timbó, passou também Monsenhor Rômulo por lá, né, muitos anos. E essa espiritualidade continua viva. Depois nós tivemos 6 bispos ordenados do clero da Diocese de Sobral, sendo o primeiro dele, o primeiro bispo de Sobral, Dom José Tupinambá da Frota, sobralense. Né? Então 6 bispos saíram do clero da Diocese de Sobral. E filhos da terra são 10 bispos. Filhos da terra. Isso é fantástico. Sem falar dos grandes homens, alguns dos quais eu tive o prazer de conviver e conversar, como, por exemplo, o Monsenhor Oswaldo Chaves, né? Mas um homem intelectual, um grande homem, né? O padre José Linhares, que foi um homem que se destaca, inclusive ligou para mim anteontem, com 94 anos, lúcido, né? O padre João Frota, que eu considero um santo vivo aí dentre nós, né? Um homem da pobreza, um homem que fala diversas línguas e tudo, mas dedicou toda a sua vida aos pobres, né? O Múcio Sadoc, que traduziu, que escreveu a vida do padre Biapini, pesquisou tanta coisa, e foi um homem assim. E esses homens eu tive o prazer de conhecê-los, o padre Valderi também, né? E todos esses, o Monsenhor Gonçalo, né? Todos esses ainda da época de Dom José Tupinambá da Frota, o primeiro bispo, né? Por isso que eles digam assim que é um clero muito heterogêneo, que tem o passado e o presente convivendo juntos, né? Muito bem. A grande diocese. E recentemente, né, no último mês de julho,
né, nós tivemos a sagração de Dom Aguinaldo, né, como bispo de Sobral, né, mais um filho da terra, né, e a alegria de ter esse momento marcante ter acontecido aqui, dentro da nossa diocese, né. Poderia comentar sobre a importância, né, desse marco, digamos assim, desse momento, né, para a nossa diocese e também para o senhor. Primeiro, assim, quando eu cheguei aqui, no Ceará, de todo o episcopado cearense, só existiam 2 bispos nordestinos. Nordestinos. Tinha Dom João Costa, que era bispo de Iguatu, e Dom Rosalvo, que é alagoano, mais proveniente do clero de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Sim. Né? E passaram-se 16 anos sem sair um bispo do Ceará. Aí, de repente, foi nomeado Dom Edmilson Neves para Tianguá, né? Depois foi nomeado Dom José Vicente para Salgueiro, em Pernambuco, e depois Dom Aguinaldo para Garanhuns, né? E isso é coisa. E também vieram pernambucanos. Aqui nós somos 3 bispos pernambucanos atualmente, e tem 2 cearenses em Pernambuco. Sim. Né? Então, muita gente pensou e disse assim, isso foi indicação de Dom Vasconcelos, que quis fazer um bispo para a sua terra e não sei o quê, e não é bem assim, né? Sim. De fato, a Nunciatura Apostólica pede nomes de candidatos de episcopáveis, de padres que possam ser bispos. Não precisa ter cursos especializados para ser bispo, basta que tenha sido um bom padre. Né? E eu tinha o meu vigário geral, para mim era excelente em tudo. Sim. Excelente em tudo, eu indiquei, foi um dos nomes que eu indiquei, entre outros. Eu indiquei, eles pediram pelo menos três nomes, né? E todos os bispos indicaram nomes, né? E os nomes passam por uma entrevista não só de bispos, de padres e até também de leigos, né? Finalmente eu estava chegando em casa, estava no carro, quando eu recebi um telefonema do Núncio perguntando se eu podia atender uma videochamada. Ele disse, olha, eu estou no carro, mas se eu só esperar 15 minutos, eu chego em casa. Aí quando eu cheguei em casa, ele ligou. Aí disse, eu queria apresentar um padre. Aí quando me mostrou, era do Aguinaldo, não era padre Aguinaldo, né? Mas digo, o que acontece? Ele disse, o seu vigário-geral foi nomeado bispo de Garanhuns. De Garanhuns, da minha terra. Foi uma surpresa muito grande para mim, porque não imaginava que tal coisa ocorresse, né? Sim. Então, eu penso que tem tudo a ver com aquilo que nós já falamos ainda há pouco, né? Eu penso que é a reparação que ainda faltava a Garanhuns, depois de ter assassinado o Expedito, e enviar um filho para cá, né? E dizer, agora vamos mandar outro para você tratá-lo bem. Pronto. E assim foi uma alegria muito grande, e é uma alegria muito grande ter Dom Aguinaldo como meu bispo. Então ele é o meu bispo, porque eu sou garanhuense, Sim. e eu sou o bispo dele, porque ele é sobralense. Isso. Dom Vasconcelos, e por fim a gente chega no momento de falarmos, né, dessa data tão importante que se aproxima, né, que é o Natal, né, o Natal do Senhor. E aí a gente pede uma mensagem, né, para todos os nossos ouvintes, telespectadores que vai nos assistir, que está nos assistindo, né, nesse momento, né, o Natal do Senhor, que é uma data marcante dentro, né, do calendário litúrgico.
É lamentável quando a gente vê o Natal passar com um Papai Noel, né, com troca de presentes, simplesmente, com comes e bebes, e às vezes se esquece do principal, que é Jesus, que é o nascimento de Jesus, em Belém, de Judá. Né? Mas o Natal é muito mais do que a, a comemoração do nascimento de Jesus. Tem gente que pensa que o Natal é o aniversário de Jesus. É muito mais do que isso. Né? No Natal nós celebramos o mistério da encarnação do Verbo divino. Né? É curioso observar isso. Nós sabemos que os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sim. Essa ordem não é cronológica, né? É convencional. O evangelho de Marcos não fala nada sobre a infância de Jesus. Né? Começa com a vida pública de Jesus, o batismo de Jesus no Rio Jordão, as bodas de Caná, etc. No Evangelho de Mateus nós encontramos a genealogia de Jesus para mostrar que Jesus era descendente de Davi, que era o Messias profetizado, né? E cuja profecia se cumpriu, né? E na pessoa de Jesus. Lucas faz questão de pesquisar, ele mesmo diz, a Teófilo, né, a quem ele dedica o seu primeiro volume, ele também escreveu os Atos dos Apóstolos, né? Então ele faz uma pesquisa minuciosa sobre a infância de Jesus, sobre Maria, o anúncio do anjo Gabriel, a visita a Isabel, o nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, tudo isso. Já o Evangelho de João, que foi o último a ser escrito, ele começa de uma maneira totalmente diferente de falar sobre esse nascimento. Não falando como Jesus nasceu, mas quem é Jesus e por que Jesus veio ao mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada poderia existir, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ah, como é maravilhoso nós pensarmos nisso. O Emanuel, o Deus conosco, um Deus que se encarna, que assume a nossa natureza humana, a nossa pobreza, a nossa fragilidade em tudo, menos no pecado. Então, a espiritualidade do Natal é essa espiritualidade da encarnação, do viver com o outro. Nós não podemos jamais nos esquecer dessa realidade. Então, eu desejo a todos que tenhamos um feliz Natal focado na pessoa de Jesus, na manjedoura de Belém, de Judá. Que nós possamos aprender dele, contemplá-lo com o olhar da Virgem Maria. E nesse advento, nós vivemos, inclusive, as festividades da Nossa Senhora da Conceição, que não prejudicam o advento, porque ninguém preparou-se melhor para o nascimento de Jesus do que a mãe dele, do que a sua própria mãe, né? Sim. Então nós não podemos separar o Natal de Nossa Senhora e de São José, né, da Sagrada Família. Tudo isso nós celebramos juntos e desejamos que esse Natal possa nos santificar cada vez mais nesse bom propósito do mistério da encarnação, de viver com o outro numa vida de família, né? Do acolhimento, de compreender o outro, de viver tudo aquilo que Jesus foi e continua sendo para nós. Muito bem, hoje estivemos, né, finalizando nossa primeira temporada, né, com o nosso pastor diocesano, Dom Vasconcelos. Ele está aqui conosco e nessa caminhada, né, desde março até agora, o Sagrada Escuta trouxe ao longo desse ano
muitas informações, muitas entrevistas, e nós desejamos a todos vocês que nos assistem um Natal abençoado, um Natal santo, né? E que, de fato, o menino Jesus possa nascer na vida de todos vocês. Continue conosco em 2025, porque esta escuta é sagrada. Obrigado. No final deste momento, nós queremos invocar a bênção de Deus sobre você, caro irmão, cara irmã, sobre toda a sua família, neste tempo do Advento, neste tempo que nós estamos às vésperas do Natal. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desça e permaneça sobre vós e sobre vossas famílias as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Feliz Natal para você e que nós sejamos fonte de graças e de bênçãos para todos que nos encontrarem. Que assim seja. Amém. Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco. Mel Havaí.